Bom, pessoal, eu vou fazer uma aula mais curtinha, só para a gente poder concluir uma parte da aula de tecido, da parte mais introdutória de sistema muscular, que a gente acabou não conseguindo aplicar esse conteúdo, né? Por conta dessa paralisação que houve por uma determinação do governo estadual, tá? Então, assim, no slide que eu enviei para vocês, que já está lá no e-mail da turma, eu até reenviei, peço por gentileza que não apaguem, né? Enfim, não vou entrar no mérito não. Mas no e-mail que foi encaminhado para vocês, eu tinha explicado aí em aula anterior, nesse material que já está disponível, que os músculos de forma geral, eles são divididos em três grupos. Então, eu tenho o músculo estriado esquelético, que está relacionado diretamente à movimentação do esqueleto. Temos também o músculo estriado cardíaco, que está presente na câmara interna, na parte interna das câmaras cardíacas, e que, embora ele seja um tecido estriado, ele tem uma atividade involuntária, então, ou seja, uma atividade que ocorre independente da minha vontade, diferente do músculo estriado esquelético, né? Que de maneira geral apresenta atividade voluntária, ou seja, eu consigo controlar esse movimento. E eu também falei para vocês que a gente tem o tecido muscular liso, que se localiza na região interna de estruturas ocas, como estômago, veias, artérias e intestino, e que também apresenta uma atividade involuntária. Aí, nesse material que está disponível para vocês, a partir do slide 12, que está sendo apresentado aqui para vocês, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre a classificação em específico dos músculos estriados, tá? Então, a gente tem diversas formas de classificar o músculo, com relação à situação, com relação à forma dele, com relação ao número de tendões que ele possui, quanto à direção. Então, existem diferentes formas. Vou começar explicando para vocês a classificação dos músculos estriados com relação à sua situação. Então, a primeira forma de classificação, em específico com relação à situação desse músculo estriado, são os músculos superficiais ou cutâneos. É a mesma coisa, tá? O que é um músculo superficial ou cutâneo? É aquele músculo que ele se encontra logo abaixo do tecido tegumentar, logo abaixo da pele, e que apresenta no mínimo uma de suas inserções localizadas na camada profunda da derme. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente vê aqui a classificação do tecido tegumentar, da pele, a gente vai ver que a gente tem essa camada mais superficial, que recebe o nome de epiderme, uma camada intermediária, que recebe o nome de derme, e aí essas duas estruturas é quem vão compor a nossa pele. E logo abaixo eu tenho um tecido, uma camada chamada de hipoderme ou tecido subcutâneo. É a mesma coisa. Então, o que é um músculo superficial? É aquele músculo que ele está localizado logo abaixo ali de tecido tegumentar e apresenta pelo menos um ramo, pelo menos uma de suas inserções na camada mais profunda da derme. Onde eu encontro esses músculos? Eu posso encontrá-los na cabeça, então, tanto em crânio quanto em face, no pescoço e na região hipotenar da mão. E exemplo desses músculos são o músculo hipotenar e o músculo palmar duro, que são os músculos que estão aí apresentados nessa imagem abaixo. Então, eu tenho aqui na região hipotenar, eu tenho o músculo hipotenar, que está aqui próximo ali, proximal ao polegar. E na região oposta, no sentido do quinto dedo, eu tenho a região hipotenar, tá? Só para vocês poderem entender essa classificação dessas regiões aí da palma da mão. Outra forma de classificar o músculo estriado, com relação à situação, é que, além de superficial, ele pode ser classificado como profundo ou subaponeurótico. Que classificação é essa? São músculos que eles não apresentam inserções em camadas profundas da derme. Então, diferente do músculo superficial, ele não tem nenhuma inserção, nenhuma camada, nenhuma ligação com camada mais profunda da derme.
E na maioria das vezes ele já está inserido, ele já está fixado, já está inserido diretamente no osso. Então, um exemplo disso é o músculo bíceps braquial que vocês têm aqui apontados nessa imagem ao lado. Percebam que o músculo bíceps braquial ele tem dois pontos de inserção. Então, um desses pontos de inserção, ele se ramifica e pega ali região de húmero, região de escápula. E na inserção distal, ele está preso ali entre rádio e ulna. Ele está preso, está fixado, tá? Outra forma de classificar o músculo estriado é com relação à sua forma. Então, a gente pode classificar como longo, largo, curto, em leque e misto. Vamos começar falando dos longos. Quando eu classifico um músculo como longo, significa que o comprimento predomina sobre a largura e a espessura. E um exemplo disso é o músculo bíceps braquial, que eu acabei de mostrar para vocês. Percebam que o músculo bíceps braquial, que eu tinha mostrado anteriormente, ele é mais comprido do que largo. Quanto aos músculos largos, músculo largo é aquele que ele tem medidas que se equivalem. Então, ou seja, tanto largura, quanto espessura, quanto comprimento é mais ou menos semelhante, não tem muita diferença não. E um exemplo disso são os músculos rombidoides, que eu estou mostrando aqui para vocês na imagem ao lado, o rombidoide maior e o rombidoide menor. Rombidoide e romboide é a mesma coisa, tá? Percebam aí que está escrito de formas diferentes, mas é o mesmo músculo. E aí vocês podem observar que os músculos romboides ou rombidoides, eles têm inserção aqui na escápula e eles vão se fixar diretamente na coluna. Então, continuando. Músculos curtos, ainda classificando com relação à forma. Músculos curtos são aqueles que têm as três medidas que se equivalem. Então, ou seja, tanto o comprimento, quanto a largura, quanto a espessura são equivalentes, são semelhantes. Então, o exemplo disso é o músculo quadrado femoral, que é esse que está apontado aqui na setinha azul em destaque para vocês, tá? Outra forma de classificação desses músculos é com relação aos músculos em leque. É a classificação quanto à forma em leque. Como o próprio nome já diz, o formato deles lembra um pouco um leque mesmo. Então, eu tenho fibras que vão formar exatamente o desenho de um leque. Um exemplo disso é o músculo peitoral maior, que vocês têm na imagem abaixo. Por fim, outra forma de classificar um músculo com relação à sua forma são os músculos mistos. O que é um músculo de forma mista, um músculo misto? É aquele que não entra em nenhuma classificação anteriormente citada. É um músculo que não dá para você dizer se ele é longo, se ele é largo, se ele é curto. Ele é um músculo meio confuso. Quando você não tem como classificar exatamente como ele é com relação a essa forma, você classifica como músculo. Então, um exemplo disso são os músculos motores dos olhos, né? Ou o músculo da órbita ocular, é a mesma coisa, que está aqui em destaque para vocês. Observem como que é o formato desse músculo. Esse músculo é responsável pela movimentação do globo ocular, tá? Observem que ele parece como se fosse as hélices as pás ali de um ventilador. Ele tem um formato diferente, em 4 pontas, tem umas inserções assim posteriores. Não dá para dizer muito bem como que é o formato desse músculo. Então, aí a gente classifica como um músculo misto. Outra coisa, existe uma outra forma de classificação, além da forma que eu já expliquei para vocês, existe uma outra forma de classificar esses músculos estriados. Então, eu posso classificar como unipenados e bipenados. O que é o músculo unipenado? É um músculo que ele se encontra, ou seja, ele converge em apenas um lado do tendão. Então, um exemplo disso é o músculo extensor longo dos dedos dos pés, que está aqui mostrado para vocês como exemplo, em destaque. Observem que esse músculo, o extensor longo dos dedos dos pés, perdão, ele tem inserção, ele está ligado por tendão em apenas uma ponta, somente aqui nessa porção mais proximal do fêmur. Diferente do bipenado.
que a gente tem aqui no exemplo ao lado, que é aquele músculo que ele se encontra, ou seja, ele está fixado, ele está convergindo nos dois lados, nos dois lados do tendão. Então, um exemplo disso é o músculo reto femoral. Observem aí que está circulado para vocês que o músculo reto femoral, que está em destaque, ele tem dois pontos de fixação por tendões, que é essa partezinha mais branca. Uma já próximo à patela e o outro mais em região de ilíacas, numa região mais anterior. Continuando, eu também posso classificar esse músculo com relação à direção das fibras, tá? Então, como que é essa classificação? Posso classificar como retilíneo, posso classificar ainda como reflexo e outras classificações que eu vou passar mais para frente para vocês. Então, o que é um músculo retilíneo? O músculo retilíneo é um músculo que não muda de direção, ou seja, ele converge em apenas uma direção. Isso quer dizer o quê? Que suas fibras, elas vão apenas em uma direção. E um exemplo disso é o músculo reto femoral, que eu já mostrei para vocês em slide anterior, e o músculo sartório, que vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Músculo reflexo. O que é um músculo reflexo? São músculos que surgem de uma direção e aí, num determinado ponto, ele vai sofrer uma mudança brusca no sentido da direção dessas fibras, né? Então, ele vai num sentido, num determinado ponto, ele sofre uma mudança brusca para continuar numa direção oposta. Esses músculos, eles são constituídos por duas partes, por duas porções. Cada uma tem uma direção distinta, e aí eles vão se unir num ângulo mais ou menos acentuado. Então, exemplos disso são o músculo digástrico e o músculo omoióide. Aqui eu vou mostrar para vocês a imagem. Observem aqui que está circulado, marcado com uma caixa azulada, o músculo omoióide. E aí eu coloco na seta amarela o sentido da fibra que muda. Então, é só um músculo só, mas parecem que são dois, parece que ele tem duas partes. Isso o que ocorre? Nesse músculo, que ele tem aí essa classificação de um músculo reflexo, as fibras elas vão num sentido e aí nesse determinado ponto aí perto dessa veia bem grande em azul, que mais para frente a gente vai saber o nome dela, esse músculo tem uma mudança brusca no sentido da fibra. Outra forma de classificar o músculo estriado é com relação à origem e à inserção dele. Inserção é o local onde ele se prende, tá? Então, como que a gente pode classificar esses músculos com relação à origem e à inserção? Primeiro ponto, com relação à origem. Como que eu posso classificar esse músculo com relação à sua origem? Essa classificação se dá quando se origina de um tendão, parecido com a definição lá de músculos unipenados. Então, ou seja, ele se inicia de só uma extremidade. Então, um exemplo disso é o músculo bíceps e o quadríceps. Então, lembrem que eu mostrei para vocês em imagem anterior o músculo bíceps, que ele tem um ponto, ele se origina apenas de um tendão em específico, só tem um tendão dando origem a esse músculo. Outro exemplo é com relação à inserção. Outra forma de classificar é com relação à inserção. Isso ocorre quando eu tenho um músculo que ele se insere em um ou mais tendões, como no exemplo aqui ao lado. E aí, com relação à classificação por inserção, eles podem ser divididos em bicaudados, que é quando eles estão inseridos em dois tendões, como por exemplo, o músculo fibular anterior, que está aqui apontadinho pela seta. Observe que ele tem dois tendões fixando esse músculo. E os músculos policaudados, que são aqueles que têm 3 ou mais tendões fixando esse músculo. E um exemplo disso é o músculo flexor longo dos dedos dos pés, que eu já mostrei para vocês também. Então, passando aí essa parte de classificação, que é uma parte mais teórica, mas que também é importante, vamos fazer aqui uma resumida sobre o número de músculos que tem no nosso corpo.
Essa classificação ela vai mudar muito de autor para autor, tem uns autores que consideram a mais, outros a menos, mas o autor que eu estou usando aqui, que é o Sapir, ele divide os músculos de acordo com o seu agrupamento da seguinte forma. Então, no tronco, tenho 190 músculos, na cabeça, 63 músculos, membro superior, 98 músculos, membro inferior, 104 músculos e os chamados músculos do aparelho da vida nutritiva, 46 músculos. Então, entendam, só recuperando algumas informações que eu já havia comentado com vocês, os músculos, eles em média, eles correspondem a 3,7% do peso. Isso nos homens, tá? Mulheres os músculos podem representar um peso menor. Mas pode representar aí em torno de 40 até 50% do peso do corpo, como por exemplo nos fisiculturistas ou nos atletas de alto rendimento, né? Que são aqueles profissionais, aqueles esportistas, que eles têm uma massa muscular tão grande que 40 a 50% do corpo dele, do peso dele, é só músculo, tá? E aí, o que a gente considera como um atleta de elite, de alto rendimento? É aquele cara que treina em torno de 4 horas diariamente, tá? Então, esses profissionais, fisiculturistas, atletas de alto rendimento, podem ter todo esse peso corporal aí só referente a músculo. E aí, essa massa que eu tenho de tecido muscular, ela vai diminuir conforme a gente vai passando o tempo, né? Conforme a gente vai aumentando em idade. Porque aí a ação, o declínio da produção de hormônios vai fazer com que o meu tecido adiposo, com que a minha gordura aumente. E aí, obviamente, ela vai ocupando maior espaço no meu corpo, representando mais do meu peso quando comparado a um tecido muscular. Bom, quando a gente vai estudar músculo, a gente divide eles em dois grupos de estudo. Um é o estudo fisiológico, que corresponde à ação do músculo, e o outro com relação à classificação topográfica, que corresponde à região onde ele está localizado. Então, por exemplo, quando eu vou estudar um músculo, peguei ali um bíceps braquial. Estou estudando ali aquele músculo. Eu tenho duas formas com que eu possa estudar, dois aspectos que eu possa utilizar no estudo desse músculo. Um é o estudo fisiológico, onde eu vou estudar a ação desse músculo, o que ele faz, ele é responsável por qual tipo de movimento. E o outro é o estudo topográfico, que corresponde à região onde eu estou estudando, onde se encontra esse músculo que eu estou estudando, tá? Então, é o músculo da cabeça? É o músculo do braço? É o músculo do tórax? É o músculo do tronco? De onde é esse músculo que eu estou estudando? Então, são apenas duas formas aí que eu posso usar para poder fazer essa classificação. E aí, os grupos musculares, para a gente esquematizar aí o nosso estudo, a gente divide em 9 grupos diferentes. Músculo da cabeça, músculo do pescoço, músculo de membros superiores, músculo do tórax, músculo do abdômen, músculo da região posterior do tronco, então aqui da região do dorso, músculo dos membros inferiores, músculos dos órgãos do sentido e músculos do períneo. Bom, então vamos continuar. Agora que a gente já terminou de estudar, de rever essa parte mais teórica de grupos musculares, a gente vai começar a estudar os anexos musculares. Primeiramente, eu vou nesse slide citar para vocês o nome e a definição de cada um desses anexos musculares e em seguida eu vou mostrar imagens que talvez facilitem a compreensão de vocês. Então, o primeiro anexo muscular que nós vamos discutir aqui é a aponeurose. O que é uma aponeurose? É uma membrana que vai envolver um grupo de músculos. Então, é como se eu tivesse diversos músculos envolvidos por uma membrana, por uma capinha,
por uma bolsa, uma membrana, que vai envolver um grupo inteiro de músculos. Essa é a definição de aponeurose. Fáscia. O que é uma fáscia? Uma fáscia é uma membrana que envolve um músculo isoladamente. Então, se eu tenho uma membrana envolvendo somente um músculo, o nome dessa membrana é fáscia. Se está envolvendo um grupo muscular, um grupo de músculos, o nome é aponeurose. Próximo item, bainha fibrosa. Bainhas fibrosas são arcos fibrosos, então são arcos feitos de fibra, que vão formar canais osteofibrosos. Eu vou mostrar para vocês em seguida uma imagem e aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem o que é uma bainha fibrosa. Próximo item, bainhas sinoviais ou bursa. Mesma coisa, tá? São membranas bem fininhas, bem delgadas, que estão repletas de líquido sinovial que lubrifica e facilita o deslizamento de um tendão. Então, lembra lá quando a gente estava falando de articulação, que eu expliquei para vocês como funciona uma sinóvia, uma articulação sinovial, que eu mostrei para vocês que tinha uma membrana sinovial, que era repleta por um líquido sinovial, que aquele líquido era composto de água e componentes do sistema imune? Pois é, uma bainha sinovial ou uma bursa é mais ou menos a mesma coisa. É uma membrana bem fina, que ela é preenchida por esse líquido sinovial, e aí a função dessa bursa é permitir o deslizamento de um tendão, evitar que haja atrito desse tendão com o osso, por exemplo, ou com uma outra estrutura, para que ele deslize de uma forma mais fácil. É como se ele fosse uma bolsinha que está ali diminuindo o impacto durante aquele deslizamento. Quando a gente tem aquele quadro de bursite, que vocês já devem ter ouvido falar, o que é uma bursite? É uma inflamação de uma bursa, ou seja, um processo inflamatório que está ocorrendo ali naquela bainha sinovial. E o paciente geralmente ele refere muita dor ao movimentar essa articulação. Porque você tem um processo inflamatório gera dor, gera calor, gera um inchaço daquela região. E aí são as queixas que o paciente geralmente apresenta. No local onde eu tenho ali aquela bursa, aquela bainha sinovial, esse paciente ele vai reclamar que ele sente muita dor quando ele está movimentando. E às vezes ele pode reclamar que o lugar está quente, né? Porque está inflamado. Por fim, bolsas serosas. São bolsas que separam músculos. É como se eu tivesse ali uma bolsinha, uma almofadinha que está separando esses músculos pelo mesmo motivo, para evitar atrito, para evitar que esses músculos fiquem raspando, atritando um contra o outro. Então, para a gente poder diferenciar, se eu tenho uma membrana preenchida por líquido sinovial que está facilitando o deslizamento de um tendão, eu dou o nome de bursa. Se eu tenho uma bolsa que está separando músculos para que eles não tenham atrito, eu dou o nome de bolsa serosa. Então, vamos lá. Vamos ver aqui em imagem para a gente poder entender melhor. Aqui nessa imagem, vejam que você tem o músculo peitoral menor e observem que esse músculo ele está sendo envolvido por uma membrana que aparece aí brilhosa. Só que, na verdade, aí eu não tenho um músculo só, eu tenho um grupo de músculos nessa região. E esse grupo inteiro de músculo, esses peitorais, os músculos peitorais, eles estão sendo envolvidos por uma membrana. E essa membrana que aparece aí apontada de uma cor mais brilhosinha, você consegue perceber bem que é uma bolsa. O nome dessa bolsinha, dessa membrana que está envolvendo esse músculo é aponeurose. Próximo item. Bolsa serosa. Então, como a gente já viu na definição, são bolsas que separam músculos, perdão. Então, observe que na imagem que a gente tem abaixo, eu tenho uma bolsa serosa subdeltoide. O que acontece? Nessa imagem, eu tenho o número 1, onde eu tenho um músculo deltoide. Aí, eu tenho um osso, que é o húmero, que está ali apontado em 2, e ali em 3 eu tenho um outro grupo, um grupo muscular. E no meio, separando os músculos 1 e 3, eu tenho uma bolsinha. E essa bolsinha que separa, que está diminuindo esse atrito, eu dou o nome de bolsa serosa. A mesma coisa ali no exemplo ao lado, é a mesma musculatura, tá? Só que agora ela está se movimentando.
Ó, eu tenho o músculo 1 que ele está em movimento, e aí para evitar o atrito dessas estruturas musculares, eu tenho essa bolsa serosa. Na imagem de baixo, eu tenho uma fáscia. Essa fáscia da imagem ela está um pouquinho esfacelada, mas é justamente como ela é uma membrana muito fina, fica mais fácil quando ela está assim com um músculo meio esfacelado para a gente conseguir enxergar ele melhor. Então, olhem aí na imagem. A fáscia é uma membrana que envolve um músculo isoladamente. Então, eu tenho um músculo em específico, ele está envolvido por uma membrana e essa membrana recebe o nome de fáscia. Na próxima imagem, eu tenho duas estruturas sendo apontadas, uma bainha sinovial e uma bainha fibrosa. Observem, vou falar primeiro da bainha sinovial. Lembra que a gente viu lá a definição de bainha sinovial ou bursa? São membranas delgadas preenchidas por líquido sinovial que lubrificam o deslizamento do tendão. Então, um pouquinho acima aí dessa imagem azul, dessa bainha sinovial, eu tenho um tendão que está aí na região do pé, né? Pegando ali, ele vai do pé, pega ali região ali dos ossos do tarso, pega um pouquinho de metatarso, tá pegando ali um pouquinho dos ossos já da perna, da tibia e da fíbula. E aí, segurando esse tendão, perto ali, próximo, um pouquinho para cima dele, eu tenho uma imagem em branco que é um tendão. E aí, essa bainha sinovial, qual que é a função dela? É impedir que eu tenha muito atrito desse tendão sobre o osso ou da musculatura. Porque lembrem que essa região do pé é uma região que a gente tem bastante movimento. Então, eu tenho que ter aí essa bainha sinovial para evitar que haja esse atrito, porque essa é uma articulação que move bastante essa articulação do tornozelo. E aí, um pouquinho abaixo, apontada aí em uma coloração mais esbranquiçada, eu tenho uma bainha fibrosa, que são arcos fibrosos que formam canais osteofibrosos. Ou seja, essa bainha fibrosa, ela está servindo para fixar uma estrutura. Ela está formando um canal, ele está amarrando, vamos dizer assim, uma estrutura. E aí, nessa imagem que a gente está vendo, eu tenho um arco fibroso, né, que é essa bainha fibrosa, que está amarrando, está segurando essa bainha sinovial para que ela não saia do lugar. Lembrando novamente, a articulação de tornozelo tem bastante movimentação. Então, aqui continuando nessa explicação teórica, a gente precisa entender quais são os locais de inserção dos músculos. Então, ou seja, onde é que o músculo pode se fixar? Músculo, a gente já tinha falado logo nas primeiras aulas que músculo não fica solto. Ele tem que estar preso, tem que estar fixado, ou como a gente fala em anatomia, tem que estar inserido em algum local. Os músculos, eles podem estar inseridos ou diretamente no osso, ou na pele, ou cutis, como está aqui, né, na camada mais superficial ali de derme, em órgãos, então eu posso ter um músculo fixado diretamente num órgão, numa mucosa, ou seja, numa camada mais interna ali que está revestindo determinado órgão, numa cartilagem, numa fáscia, então eu posso ter um músculo preso numa fáscia e posso também ter um músculo fixado, inserido a uma articulação. E aí, outra forma da gente classificar os músculos são com relação à sua funcionalidade. Então, é a classificação funcional dos músculos. Vamos citar essas duas aqui primeiro. Eu posso dizer que o músculo é agonista ou antagonista. O que é um músculo agonista? É quando o músculo é o agente principal na execução do movimento. E o que é um músculo antagonista? Aquele músculo se opõe ao trabalho de um agonista, ou seja, ele vai regular a rapidez ou a potência da ação desse músculo. Por exemplo, na região aqui, quando a gente pega aqui região de braço, na região anterior aqui do braço, nós temos um músculo chamado bíceps braquial. Então, quando a gente vai fazer movimento de flexão de braço, o músculo agonista, então, ou seja, o músculo principal que está gerando esse movimento é o músculo bíceps braquial, tá?
O que é um músculo antagonista? O antagonista, ele vai fazer um efeito contrário. É como se ele tentasse ali equalizar, equilibrar a força exercida pelo agonista. No caso que eu citei para vocês no braço, o músculo antagonista é o tríceps braquial, que ele fica na parte posterior do braço. Então, o que vai acontecer? Eu tenho, no caso de uma flexão, eu vou ter um músculo agonista, que é o bíceps braquial, que é quem está fazendo esse movimento de flexão. E na parte de trás, na região posterior do braço, eu vou ter o músculo tríceps braquial, que ele está fazendo um movimento de antagonismo, ele está sendo um músculo antagonista. E eu preciso ter um músculo antagonista, que é para ele poder dar uma segurada naquele músculo, para ele não se empolgar bastante, para não fazer um movimento muito brusco, com uma força exagerada. O que vai controlar esse movimento, vai equalizar? É o antagonista, ok? Principais movimentos dos músculos. Vamos citar aqui mais alguns que eu não tinha citado anteriormente para vocês, mas vamos citar aqui esses movimentos, que a gente já até conversou em sala de aula, mas vamos relembrar. Movimento de oclusão. Oclusão em anatomia é o que a gente chama de fechamento. Então, o que é uma oclusão? Por exemplo, é o contato dos dentes da arcada superior com a arcada inferior. Então, ou seja, quando eu fecho a boca, eu estou fazendo um movimento de oclusão. Eu tenho músculos que são responsáveis pela oclusão da boca, que é eles quem vão fazer esse movimento. Então, é um músculo que está fazendo um movimento de oclusão. Próximo movimento, protrusão. Protrusão é um movimento de deslocamento para frente, como, por exemplo, quando eu desloco a região anterior da mandíbula. É como se eu fizesse assim, colocasse aquele queixo para frente. Isso é um movimento de protrusão. Próximo movimento, retrusão. O que é a retrusão? É um movimento de retração. É um movimento para trás. Então, por exemplo, se eu deslocasse a região posterior da mandíbula em direção ao osso temporal, tá? Então, é como se eu estivesse fazendo um movimento para trás. Tudo bem? Então, movimento para frente, protrusão. Movimento para trás, retrusão. Movimento de oclusão é um movimento de fechamento. E aqui algumas movimentações que a gente já viu em aula anterior, vamos só relembrar delas. Qualquer dúvida, volte lá no início, nas aulas anteriores, lá de sistema, naquelas aulas introdutórias de movimentos do corpo. O slide está disponível para vocês e lá eu explico essas movimentações, caso você tenha esquecido. Então, vamos lá. Movimentos principais que são efetuados pelo músculo: flexão, extensão, adução, abdução, rotação medial e rotação lateral, supinação e pronação, que são movimentos dos membros superiores, eversão e inversão, que são movimentos dos membros inferiores. Por fim, a gente vai entrar numa parte da aula que é basicamente onde eu mostro a figura e vocês observam o nome do músculo. Essa é uma parte, gente, que aí já nem cabe muito videoaula. É interessante que vocês sentem com calma e decorem o nome desses músculos, naquele velho esquema que a gente já faz em anatomia. A gente senta, vê a figura e vai decorando esse nome. Vocês vão ver que tem alguns nomes bem estranhos, bem esquisitos, mas que é importante que vocês saibam o nome desses músculos, porque eles são fundamentais para o trabalho de vocês. Tem dois músculos que eu quero que vocês fiquem muito atentos. São os músculos bíceps e tríceps. Por quê? Porque vocês vão perceber quando vocês estiverem lendo, esses slides, que eu tenho o músculo bíceps tanto no braço quanto na coxa, na região posterior da coxa. Então, fiquem atentos porque tem nomes específicos. Se eu estou falando de músculo bíceps do braço, eu digo que o nome é músculo bíceps braquial, ok? Diferente do músculo que eu tenho na perna, do bíceps que eu tenho na perna, que é o bíceps femoral. Outra questão, outro músculo que a gente precisa se atentar, é o músculo tríceps.
porque vocês vão ver que eu tenho músculo tríceps tanto em membros superiores como em membros inferiores. Então, se eu estou me referindo ao músculo tríceps, que está localizado no braço, o nome desse músculo é tríceps braquial. Se eu estou me referindo agora ao tríceps, que ele está localizado no membro inferior, o nome é tríceps sural, ok? Lembrando ali, vocês vão ver que o músculo tríceps sural, na verdade, ele é formado por dois gastrocnêmicos, que é o gastrocnêmio medial e lateral, e pelo músculo sóleo. Como são 3 músculos, ele recebe o nome de tríceps. Só que na perna o nome é tríceps sural. E no braço o nome é tríceps braquial. Então, é muito importante quando vocês estiverem estudando o nome desses músculos, que vocês se atentem. Porque não basta escrever músculo tríceps, porque está errado. Porque você não está dizendo nada. Se eu estou dizendo tríceps, tá, mas que tríceps? Membro superior ou membro inferior? Você tem que especificar. Não, estou falando do tríceps braquial. Não, estou falando do tríceps sural. Então, fiquem atentos a esses detalhes, são fundamentais. Escrever apenas bíceps e tríceps está errado, está incompleto, tá? A não ser que você tenha ali uma imagem apontando diretamente, mas do contrário, se você está citando o nome do músculo, você tem que colocar o nome completo. Tudo bem? Então, boa sorte para vocês, leiam com calma, estudem bastante. Esse conteúdo dessa aula, bem como o nome dos músculos, vai ser tema de uma atividade avaliativa que vocês vão fazer no valor de 8 pontos. Vai ser uma atividade que vocês vão fazer em casa, com prazo para entrega, que vai servir para poder complementar a nota da prova de ossos que vocês já fizeram, de osteologia. Nessa lista de exercício vai constar a parte de articulação e a parte de músculos. Então, estudem com bastante calma, porque vocês vão ter uma atividade avaliativa que vocês vão fazer em casa, com prazo para me entregar, valendo 8 pontos. Outra questão, com relação à atividade que já foi enviada para vocês, por favor, façam e me encaminhem por e-mail o quanto antes, não deixem acumular. Ok? Não é para deixar acumular atividade. Encaminhem para mim para eu poder já corrigir e já lançar aqui que você fez sua atividade. Não é para deixar a atividade acumulando. E assim, conforme vocês forem me enviando a atividade de vocês, enviem, por favor, do seu e-mail particular. Não é para mandar do e-mail da sala. Atividade é sempre do e-mail particular de vocês. Quando vocês encaminharem sua atividade, eu já respondo dizendo que eu recebi e já mando a nota da prova de osteologia para vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem bem e até logo!